Se vier, deputado Arruda, com a decretação eventual da prisão pelo Tribunal Penal Internacional ao Brasil e ao Paraná, eu realizarei a prisão dele. E peço a ajuda de Vossa Excelência, porque qualquer um do povo poderá fazê-lo. E aqui estão as algemas. Endossando e parabenizando Maduro por uma disputa que até o momento não dá nem para dizer que ele topou travar, porque não consegue comprovar quantos votos teve. A defesa do Maduro afeta Lula. Sim, quem diz, quem reconhece são os aliados dele, feito pelo PT, né? Deu um tiro no presidente, mas não só. Eu estava conversando com um aliado do Lula, ele disse, o governo está pagando um preço sim pelo que fez o PT. Esta saga entre a Venezuela e também Luiz Inácio Lula da Silva do PT está longe de acabar. E vocês não vão acreditar nela, Daniela Lima, ela mesmo, a passadora de pano oficial de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, atacou mais uma vez. E segundo o ex-deputado Deltan Dallagnol, ele que fez parte da Lava Jato, ele colocou uma nota que acabou de sair que vai deixar vocês de queixo caído. E mais, ainda tem deputado que trouxe algemas e falou que vai prender pessoalmente Maduro, caso ele venha pisar em solo brasileiro, apoiado por Lula. Mas Daniela Lima passou de todos os limites. Vejam esta notícia. E pasmem. Daniela Lima disse hoje na Globo News que Lula não sabia que o PT faria uma nota apoiando Maduro e parabenizando pela vitória nas eleições na Venezuela. Alguém realmente acredita que a nota do PT foi publicada sem conhecimento de Lula? Ela representa exatamente o que Lula pensa, o apoio de Lula e do PT a Maduro e outros ditadores de esquerda do mundo. Isso não é de hoje. Você acredita nessa história que Lula não sabia da nota do PT? Vamos ver este vídeo, depois deixa aqui nos comentários. A defesa que o PT fez da eleição, e eu estou usando aspas aqui de maneira irônica, porque não disputou e não consegue comprovar nem quantos votos ele teve, nem quantos votos seu adversário teve. As contas tanto do governo como da oposição nesse momento não podem ser comprovadas por ninguém. Não houve uma auditoria independente. Ainda assim, segundo aliados de Lula, sem comunicar ao presidente da República, com a posição do governo brasileiro, na ocasião eu ainda estava de férias, eu vi uma aspa que o Celso Amorim havia dado, estando na Venezuela, ele disse, olha, sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade. E neste momento, eu estou em busca da verdade. Ainda assim, o PT se apressou e tarde da noite soltou uma nota endossando e parabenizando Maduro por uma disputa que até o momento não dá nem para dizer que ele topou travar, porque não consegue comprovar quantos votos teve. A defesa do Maduro afeta Lula. Sim, quem diz, quem reconhece são os aliados dele, feito pelo PT, né? Deu um tiro no presidente, mas não só. Eu estava conversando com um aliado do Lula, ele disse, o governo está pagando um preço sim pelo que fez o PT, as pessoas não acreditam que o Lula não sabia, ele não foi avisado, o Estado, vocês, exatamente como foi o debate. O candidato do Partido Novo pergunta para ela, né? Temos 37 mil venezuelanos no Rio Grande do Sul, são mais de 510 mil no Brasil e um novo fluxo migratório de refugiados venezuelanos não está descartado. É por isso que Colômbia e México chegam junto. No Chile, os venezuelanos... A senhora defende a ditadura de Nicolás Maduro ou não? Eu defendo a democracia e quero deixar um recado para as pessoas que são venezuelanas, haitianas, que são senegaleses, que estão aqui. Vocês serão bem tratados como a nossa gente. Porque na minha visão de governo, a gente precisa ser humano. Eu quero fazer um governo humano e ao mesmo tempo competente. Um governo que não deixe nunca mais a enchente acontecer, mas que tenha desenvolvimento econômico para todas as pessoas, com inovação, inclusive. Ela não consegue condenar a ditadura de Nicolás Maduro, aliás, assim como não consegue condenar a ditadura cubana, assim como não consegue condenar a ditadura nicaragüense, e é sempre esse relativismo. Eu não acredito que a deputada Maria do Rosário defenda a democracia, porque uma coisa é dizer o que tu acredita, outra coisa é fazer aquilo que realmente importa. E entre o discurso e a prática existe uma distância muito grande. E essa miséria e a fome, e mesmo no lixo que a Rosângela de Oliveira tocou, tem muito venezuelano que está catando lixo em Porto Alegre. Perdão, já são 4% dos habitantes. São 20 milhões de habitantes no país inteiro, 800 mil venezuelanos. É muita gente, tá? Então, e perguntam, né, para ela, o seu partido defende o regime de Maduro. E foi o que o PT fez. A senhora quer trazer o autoritarismo, a fome e a miséria, e ela não consegue responder. Ela diz que está se fugindo do debate, que ela quer debater a cidade. No fim, o candidato da oposição diz, né, o seguinte, quer dizer, vocês falam de golpe, falam da ditadura de 64, mas lá não é uma ditadura. E a Maria do Rosário não responde, né, diz, olha, é inadmissível ser tratada dessa forma. Não dá para ter 2 pesos e 2 medidas e está tendo um custo já mapeado pelo Planalto. Como assim, gente? Eles estão tentando de alguma maneira dizer que Lula não sabia?
A nova passadora, a principal passadora de pano de Lula, estava de férias, como vocês ouviram, e ela voltou, mas não vai colar. E olha o que disse esses deputados sobre este absurdo desta nota, detonando com ela, Gleisi Hoffmann. Vejam. A República Bolivariana da Venezuela, em sua embaixada, fiz esse ofício e peço o apoio de vossas excelências. Compreendo que, como agentes políticos que somos, e a política vem do latim politique, que é a arte de bem administrar, temos que nos manifestar. Não podemos ser omissos em virtude da barbárie eleitoral que ocorreu em nosso país vizinho. Concomitantemente, deputado Arruda, eu oficiei a OEA, Organização dos Estados Americanos, e o Tribunal Penal Internacional, e peço apoio de Vossa Excelência nessa luta pela legalidade, pela democracia, como democrata que Vossa Excelência é. Tomei ciência que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, pediu a prisão do ditador Nicolás Maduro no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Se, excelências, decretada for a prisão pelo Tribunal Penal Internacional, apesar de não terem jurisdição sobre o território da Venezuela, se esse ditador vir ao Brasil, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, teremos que cumprir o mandado de prisão. Porque o Brasil é signatário dos tratados e convenções internacionais consoante artigo 5º da Constituição Federal. E não poderemos ser omissos. Se vier, deputado Arruda, com a decretação eventual da prisão pelo Tribunal Penal Internacional ao Brasil e ao Paraná, eu realizarei a prisão dele. E peço a ajuda de Vossa Excelência, porque qualquer um do povo poderá fazê-lo. E aqui estão as algemas. Precisamos, sem dúvida alguma, buscar a legalidade estrita no nosso país. Precisamos sair da zona de tranquilidade e cumprirmos a nossa função política eleitoral que temos em virtude do mandato expedido pela população, que nos honrou com a possibilidade de representarmos eles nesta casa legislativa. Por outro lado, excelências, fico triste com a nota do Partido dos Trabalhadores, nota nacional, quero deixar muito bem claro, dizendo que a eleição na... O delegado diz que representa a sociedade paranaense, lembrando que Gleisi Hoffmann é de lá, e mandou essa nota do PT, que estava bem clara ali para vocês verem. Mas é lógico, né, que Ricardo Arruda não ia deixar barato. Ele detonou com a deputada e também com este absurdo que está acontecendo no governo Lula, colocando cada um em seu devido lugar. Vejam. Venezuela, e vou citar ipsis literis as palavras, que a eleição na Venezuela foi uma jornada pacífica, democrática e soberana. Levada adiante, obviamente, pela presidenta do partido, deputada Gleisi Hoffmann. Jornada pacífica. Senhores, já temos 19 mortes, já temos 1.200 presos políticos. Onde está o termo pacífico materializado na situação que ocorre em nosso país vizinho, dos nossos amigos, colegas venezuelanos? Ontem, na igreja O Alvo, igreja evangélica que eu participo, encontrei diversos venezuelanos, inclusive gravei vídeos que vou colocar na rede social, deputada Cloara. Um deles era policial na Venezuela. Ele me disse que aquele vídeo que ele gravou para mim, se eu fizesse na Venezuela, ele seria preso. Essa é a democracia da senhora Gleisi Hoffmann. Disse ele que 70%, 80% das ações dele como policial eram ilegais, porque o governo mandava cumprir mandados de prisão que não existiam, prisões ilegais, prisões políticas. Será que é isso que nós desejamos para o país? Acredito que não. Nós temos que dar o exemplo, nós não podemos ter medo, nós não podemos nos omitir. Nós representamos a sociedade paranaense,
E a sociedade paranaense quer a democracia na Venezuela. E nós temos poder, sim. Não podemos fazer como o presidente da República, que está parado, sem nada fazer, sem nada dizer, apoiando um ato Pois não, para concluir, deputado. escrupuloso que já gerou 19 mortes, vou corrigir, e 1.200 presos políticos. 19 mortes e 1.200 presos políticos. Irmãos venezuelanos, contem com a gente. Eu não poderia deixar de fazer o que estou fazendo aqui, após ver a atuação do presidente do Brasil, o ex-presidiário Lula, fingir que está tudo bem nas eleições da Venezuela. Uma eleição escancaradamente fraudada, onde a oposição massacrou nas urnas, tipo 70%, 80% acima nos votos. Maduro interrompeu a contagem e depois de horas declarou na Venezuela, ele como eleito. Pediram as atas, não entregou ata nenhuma. Até o momento nada entregou. União Europeia, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Paraguai, todos dão como o novo presidente o opositor Fernandes, Edmundo González, como presidente da Venezuela. Celso Amorim esteve lá, nada fez. Lula ainda falou, não, eleições normais, tiver algum problema, recorra à justiça. Cara, só uma pessoa muito desprovida de caráter para dizer isso, sabendo que lá o Maduro é um ditador, que ele que escolheu toda a Suprema Corte. Todo mundo é do lado dele. Verdade. Só é aprovado o que ele quer. Maduro é um ladrão, um canalha, um ditador assassino. E tem como grande amigo, ou melhor amigo, o Lula. O que não causa estranheza para mim e para a maioria dos brasileiros. Sabíamos que o Lula é defensor de regime autoritário, de comunismo e de ditador. Isso todos sabiam. Que vergonha ao Brasil perante o mundo. Que vergonha. E eles, como a maioria dos ditadores comunistas, continuam usando a palavra democracia para avançar na ditadura que eles tanto amam. Porém, já não engana mais ninguém. O nosso ministro aqui dos direitos humanos sumiu. Alguém viu ele falar alguma coisa? O tal do Silvio Luiz de Almeida, que defende os direitos humanos, defende uma ova. É outro sujeito inútil que está lá defendendo o que não presta. E, igualmente o Lula, que defende só bandidos, ditadores, assassinos e ladrões. Esse é o governo que o Brasil tem hoje. Por isso, o rombo nas estatais e ninguém fala absolutamente nada. Nada. Todos calados. Por que o Xandão não pede agora para o Lula, o governo Lula, explicar por que as estatais que Bolsonaro deixou com lucro de 188 bilhões, hoje devem bilhões aos cofres públicos? Porque a roubalheira continua nesse governo. Um desgoverno feito de ladrões, enquanto o presidente Bolsonaro elegeu 22 ministros por currículo, por capacidade, o Lula escolheu 40 ministros por capivara. Todos desprovidos de caráter e de honestidade. O Brasil não pode, não está dando certo e não vai dar certo na mão de ladrão. Bom, aqui vocês viram, né? Eles foram totalmente precisos, revelaram toda a verdade do que está acontecendo no governo Lula, principalmente em relação a este absurdo dessa nota do PT, mas o mais absurdo disso tudo foi ela, Daniela Lima, querendo passar pano para Lula. Vocês viram? Tentando falar que ele não sabia disso. Quantos dias será que eles ficaram pensando para chegar nessa conclusão? Será que eles acham que o povo é bobo? E foi o que disse Ricardo Arruda. Ele, Bolsonaro, colocou ministros técnicos que mostrou como o Brasil pode andar para frente, enquanto Lula, nós já vimos, né? Está indo de mal a pior.